light, então tava demorando para eu começar as paradas e tudo mais. Então, beleza. Então a gente já vai começar. Eu vou me apresentar, depois vocês se apresentam. Opa, aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lorenzo Brasato, estamos aqui com Aragão e Mário. Aragão, Mário, fale pro pessoal o que vocês são, quem vocês são e o que vocês fazem. O que vocês são, não, né? Quem vocês são. Bom, eu sou o Mário e eu criei o canal Amantes de Assombrações, né? Onde a gente tem o objetivo de procurar em lugares pessoas e espíritos, né, que estejam, digamos assim, vagando. Vamos falar a língua do povão, né, que desconhece os termos técnicos, né, mas que os espíritos que estejam vagando por aquele local estejam ou perdidos ou estejam morando naquele local, né? Então, aí eu criei esse canal e aí, aos poucos, foram aparecendo as pessoas, né? E o Aragão é uma dessas pessoas que apareceu para compartilhar da sabedoria dele dentro da doutrina espírita para com a gente no canal. Cara, é só uma dúvida. Você e o Aragão são melhores amigos ou vocês são parte da mesma família? Hoje nós somos amigos. Hoje nós somos os melhores amigos. Quando eu conheci ele, né, a gente foi tendo esse contato e aí a gente foi participando mais, assim, aí foi onde a gente vai criando amizade, né? A gente vai compactuando dos mesmos gostos também, digamos assim. Isso que ajudou bastante a fortalecer a amizade. Cara, peraí, deixa o Aragão se apresentar. O Aragão, você quer se apresentar? Quer adicionar mais alguma coisa? O Aragão, uma boa noite a todos aí, paz e muita luz. Aqui é uma irmandade, né? Hoje eu considero o Mário como um grande irmão, né? A gente se conheceu na Casa Espírita e a gente, o espírita sempre fala, nada é por acaso. Tudo já estava assim, caminhando para uma amizade muito grande, né? E um trabalho a realizar aí, de amor e carinho. Pô, que legal. Pode falar. Não, pode falar, se ia falar alguma coisa, foi mal. E surgiu essa oportunidade, né? Da pandemia aí que apareceu. E, na verdade, a gente já sabia disso no plano espiritual, e a gente se propôs a trabalhar nisso, né? Lá no plano espiritual já havia sido preparada essa união de irmãos queridos aqui, que agora essa nova fase dos espíritos dos irmãos aqui que habitam tem essa grande oportunidade de se renovar. Essa é a última chance daqueles que querem ficar no planeta chamado Terra, né? E cada um tem que fazer a sua parte. Estamos aqui realizando isso. Eu dou graças ao Pai Celestial por ter essa grande oportunidade e junto com o Mário, junto com a esposa, esses amigos queridos desse canal que o Mário criou, né? Então a gente vem realizando com muito sucesso, graças a bom Deus. Me define uma coisa, o que é mediunidade? Por conta que hoje a mediunidade também estigmatizada, não tá? Então, tipo assim, ver fantasmas, mas mediunidade seria apenas ver fantasma? Tem mais alguma coisa? Me definem, o que é mediunidade? O que seria, na visão de vocês? A mediunidade é uma, digamos assim, que não é um dom, tá? Porque todos nós somos médiums. Uns mais, outros menos. Então, mediunidade é uma faculdade orgânica do corpo e não do espírito, entendeu? Então, mediunidade é uma faculdade orgânica em que todos nós temos, uns mais, outros menos. E tem vários tipos de mediunidade, né? Então, às vezes, não é só ver, né? É só a vidência, né? Tem a clareaudiência, tem psicografia, psicofonia, pictografia, que é a pintura, né? Entre várias outras mediunidades que nós temos aí, né? E muitas pessoas têm, por exemplo, dentro de um grupo, uma pessoa ela tem a mediunidade de vidência, outra tem mediunidade de psicografia, outra de psicofonia, outra de
transporte. Transporte, né? Mediunidade de transporte é onde ela se desdobra em pensamento. Ela vai num lugar e busca lá, por exemplo, um espírito para trazer para conversar com a gente, que é o nosso caso, quando a gente se reúne para fazer um trabalho à distância. A gente não precisa ir lá, por exemplo, na casa do seu Zé, que mora em Miami, por exemplo. Em desdobramento, ele manda para a gente o endereço dele, a médium se concentra e ela vai lá e busca ele, porque o pensamento é muito rápido, Lourenço. É como um apagar e acender de luz. É muito rápido. Então, algumas pessoas não entendem isso, mas é assim que funciona. Então, tem vários tipos de mediunidade. E ela não tem fronteiras. Ela não tem fronteiras. Tanto, e não tem religião. A mediunidade, são todos temos, independe de religião, né? Você pode ser católico, você tem mediunidade. Você pode ser ateu, acreditar em nada, você tem mediunidade. Aquela sensibilidade. Tem gente que tem sensibilidade. Muitas vezes aconteceu comigo. Eu era criança, eu falava, o meu irmão, vamos sair daqui que eu estou sentindo algo que vai acontecer. E acontecia, entendeu? E aí são coisas assim, sutis. Bem sutil. Aí você, com o espiritismo, ele vem aí você poder trabalhar isso, né? Se dedicar e aí você não entrar em desequilíbrio. Porque tem muitas pessoas que não conseguem trabalhar com equilíbrio a questão de ver, né? Você tem a visão de ver espírito, não fantasma. Fantasma não existe. Espíritos sem a carne. Aí você desequilibra nisso, porque você não conhece, não entende isso. Você vem a desequilibrar. E tem muitos aqueles que têm uma mediunidade e quer aprimorar muito e quer ver as coisas. Olha, às vezes não é muito bom. E você vai ver coisas aí meio desequilibrantes, meio desconforme com a real que você vê aqui no seu dia a dia. Pô. Mano, e qual é... Pode falar, Mário, se ia falar alguma coisa. Eu ia complementar o que o Aragão falou. Eu tenho uma amiga que ela é médium, e aí uma vez eu comentei com ela, falei, nossa, eu queria ver também. Ela falou assim, não queira não. Porque da mesma forma que você vê espírito bom, coisa boa, você vê a coisa preta também. Preta no bom sentido, tá? Sem querer ofender o meu amigo Aragão. Você vê um negócio feio, você vê espíritos vampirizando. Por exemplo, ela citou um caso em que ela esteve no hospital visitando uma pessoa e ela passou num lugar onde tinha uma pessoa acamada, sangrando, e ela viu espíritos vampirizando a energia daquela pessoa na maca. Então, assim, da mesma forma que as pessoas falam assim, eu queria ser vidente, eu queria ver. Eu não recomendo, não. Eu não vejo, não, né? Mas, assim, naquela época que eu falei para ela que eu queria ver, que ela me deu esses exemplos, eu falei assim, eu não quero ver mais, não. Porque é muito desagradável. Ainda mais com uma pessoa... Nós temos o conhecimento da doutrina espírita, é uma coisa. As pessoas que não têm esse entendimento, elas se assustam. Então, a gente vê, em muitos casos, as pessoas dizendo que fantasma, que é diabo, mas isso tudo nada mais é do que espírito, né? Mas é feio o negócio. E tem a questão também assim, como aqueles que cometeram o suicídio são irmãos muito queridos nossos, porque você nasce com uma energia, a energia universal, e você tem esse círculo, né? Quando nascer, você já está envelhecendo, né? O corpo está envelhecendo. Você tem esse círculo de até chegar a uma certa idade e vir a desencarnar. Você vai falecer. Quando você faz esse círculo total, quando você desencarna, você não tem mais essa energia. E quando você comete o suicídio, né, vem a cometer esse desequilíbrio, o corpo ainda tem essa energia, o espírito tem essa energia. E aí que esses irmãos desequilibrados são desequilibrados. Não são ruins, não é diabo, não é nada. São só irmãos desequilibrados. E sugam essa energia que ainda aquele corpo, aquele espírito ainda tem, né? Porque ele rompeu essa sequência, né,
Então, quando você envelhece, por isso que o corpo envelhece, né? Você vai perdendo essas energias. O fluido vital, na verdade, é o chamado, né? Mas aí tem que falar. Tem que falar. Nós vamos ter que fazer uma outra live. Então, essa energia se acaba, né? Normalmente. Quando comete suicídio, não. Eu tenho ainda. Aí ele vem e vampiriza porque ele tem essas energias. Até vou entrar no campo aí do irmão que dá a passagem, eu consigo conversar com esses irmãos. Quando a gente vai fazer esse trabalho de desobsessão, que é esclarecimento daquele irmão que está sofrendo, daquele, né, que desencarnou e está vagando e tal, eu tenho que estar em jejum. Não posso comer carne, bebida alcoólica, nada, fumaça. Eu tenho que estar. Por que não? Porque é energias. Nós somos energias. Então. Somos energia. Tudo que você come, isso é energia. Né? Você verdade. come demais, você engorda. Sim. Você engorda. Não é só na matéria. Não é só na matéria. É porque nós somos um campo vibracional. E aí é falta de caridade com esse irmão, porque ele está fora da carne, então ele tem o contato comigo, que eu estou com alcoólico ou com carne. Nossa, ele está em tratamento, na verdade, está no princípio de tratamento. Ele tem que se desligar disso. E aí eu dou um choque dele e ele volta tudo ao sentir aquele prazer, né, que a gente tem, né? O prazer do sexo, da carne, da bebida. E lá não vai ter mais. Bom, então ele tem esse. Aí o tratamento é mais dificultoso. As pessoas que têm mediunidade, elas sentem bastante isso. Né? Então, assim, aí fica mais difícil para ela. E a pessoa que tem a mediunidade e não tem o entendimento, ela acha que é coisa do demônio. Isso. Né? Então, assim, é uma questão de conhecimento. Né? Você fala assim, mas a pessoa ela não sabe. A maioria das pessoas não sabe. Elas gostam, né? Que nem a gente faz parte de um trabalho na internet, né? Onde muitos canais trabalham indo em lugares abandonados, ligando aquele aparelhinho Spirit Box para falar com o espírito e tal. Mas a maioria deles, a maioria deles, e eu não erro quando eu digo maioria, a maioria deles não sabe com a força que eles estão lidando. Alguns deles têm mediunidade. Eles ouvem, eles percebem, entendeu? E aí eles acham que é o demônio. E não é. São espíritos que estão ao nosso redor. Né? Então, o próprio Paulo de Tarso, né, ele diz que nós estamos rodeados por uma quantidade de testemunhas. Acho que foi Paulo de Tarso mesmo que falou. E essas testemunhas nada mais são do que espíritos. E ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. Então, assim, mediunidade não é uma coisa que surgiu agora. É uma coisa né? Desde que o ser humano foi criado. Sim, sim. E todo mundo pode ter mediunidade e possui algum tipo de treinamento assim para despertar a mediunidade, alguma coisa assim? Ou não tem? Por exemplo, se eu quisesse, o que eu teria que fazer, tá ligado? Tipo, eu não nasci com isso. Eu teria que desenvolver uma coisa do tipo, eu tenho que ter, como é que eu posso dizer? Eu tenho que ter um pouquinho disso, entende? Eu tenho que ter tipo uma fagulha de mediunidade para ir desenvolvendo. Como é que funciona? Então, você tem, todo mundo tem. Todos nós somos médiuns. Aí tem acessibilidade, né? A questão é, você às vezes tem intuição. Tem pessoas que já é uma mediunidade. Eu não vou passar por aqui, já vou por ali, tem uma mediunidade. Enxergo vulto, é uma mediunidade. Tem sentir que tem alguma coisa ali. É sensibilidade. Aí o estudo vai você trabalhando essa sensibilidade. Porque é coisa muito sutil, né? É a questão assim, às vezes você tem uma vozinha lá, você assim, não vai no quarto essa hora, vai, segue por aqui. Aí, muito teimoso, vai e acontece, né? Mas sempre tem uma vozinha lá, né? Aí você fala. Mas também é aquela questão, como o Mário disse, estamos cercados de espíritos. Aí pode ser que eu tenha um meu desequilíbrio, eu tenho assim, eu uso álcool, como demais, da carne e tal. Aí tem um amiguinho que pode me influenciar, né, nisso, né? Até cometer suicídio. Sutil essa coisa aí. Então, como eu estava dizendo,
e muitos canais aí trabalham com isso aí. Nós conhecemos um canal aqui da região, que é o KBC, daqui da cidade praticamente vizinha aqui, de Guaratinguetá. Uhum. E um dos membros lá, que é o Pedro, sobrinho do João, que é o cara aqui do canal, né? Que criou o canal, o Pedro, ele é médium. Só que eles são católicos. Uhum. Então, assim, existe assim um certo tabu, né? Esse negócio de religião, que as pessoas, elas bloqueiam, né? Então, assim, às vezes, né, eu fiz alguns comentários, alguns vídeos deles algumas vezes, né? Dizendo que o menino precisa estudar isso aí, precisa desenvolver, né? Então, quem é médium, eu estou dando só o exemplo da KBC, eu peço permissão para eles, né? Citar o nome deles, né? Que eu gosto muito, eu sigo os canais, eu assisto os vídeos deles, e a dica é essa: ele precisa estudar, ele precisa desenvolver a mediunidade dele, porque na primeira vez que ele participou de um vídeo que ele ouviu, ele entrou em desespero no vídeo. Uhum. A gente via o desespero do menino. Então, assim, é assustador para quem não conhece. Mas se você estuda, se você participa de algumas reuniões de estudo, as pessoas falam, calma, né? É normal isso, você tem que desenvolver, papapá. Todo um processo em que lá na frente ele vai tirar de letra isso aí. Então, de repente, ele vai escutar algumas coisas assim, ele vai nem se assustar mais, né? Porque aí ele já vai estar acostumado. Mas, assim, a dica que eu deixei lá, é que ele precisa desenvolver isso aí através de estudo, né? Porque senão, você imagina, uma pessoa, de repente, você falou assim, eu preciso fazer o quê para ter mediunidade? Nada, você não precisa fazer nada. Você só precisa descobrir que tipo de mediunidade você tem. Sim, mas, por exemplo, se eu descobrir o tipo de mediunidade que eu tenho, não significa que automaticamente pronto, eu já estou escutando tudo. Não, exatamente, exatamente. Significa, tipo, descobri que eu tenho, pronto, posso ver tudo, já sei de tudo. Que bom se fosse, né? Que bom que fosse, não é tipo um jogo, tá ligado? Que você tem que... Só que aí é o equilíbrio. Aí o que a gente está falando é equilíbrio, né? Sim. Tem a habilidade, você já entende, você não vai desequilibrar. Você não vai entrar em pânico, sair correndo. Né? Você vê lá um luto tal e sai correndo. Então, aí o que a doutrina explica, nos informa, é que é natural, é que nem eu estou falando com você aqui. Você é um espírito. Eu sou espírito, ele é um espírito. Só que estamos em carne. E tem aqueles que estão desencarnados. Eu tenho uma amiga que a gente está meio brigado umas questões aí, né? Mas é temporário. E ela estava no ônibus, ou estava no ponto do ônibus, ela conversava com a pessoa. Conversava. Aí chegava outro. O que você está conversando? Então, ela tinha visão, né? E audição, e conversava com essa pessoa. E a pessoa que ela conversava, estava desencarnada. Porque é a mesma coisa, eu estou vendo você aqui. Não é transparente, não é fumacinha. O pessoal fala, né? Que acha que fantasma, alma é transparente. Né? Não, é igualzinho a você aí, né? Você vê a pessoa, parece que é de carne e osso, mas não é. Ela está desencarnada. Até que um dia ela falou, o que é isso, né? Mas eu estou conversando. Não, você não está conversando com ninguém, não estou vendo ninguém. Aí ela começou a estudar. Aí ela foi entendendo. Porque tem pessoas que desequilibram, vai para o manicômio. Antigamente tinha muito disso. Tinha muito disso, entendeu? As pessoas eram internadas em manicômios, tinha tratamento de choque. Então, assim, era falta de entendimento, de conhecimento, né? Era ignorância pura. Porque ninguém... Aí, né, quem estuda o livro dos espíritos, aí já vai, né? Aí o livro dos médiuns. Vai. Tá pegando legal. Tá conseguindo? Tá conseguindo ler aí? Agora foi. Sim. Tá ao contrário? Tá ao contrário, né? Tá certo, pô, tá certo. Pra você tá certo aí? É que pra gente aqui tá parecendo o contrário. Tá parecendo o contrário. Não. Não, se aí tá parecendo o contrário, aqui pra mim tá parecendo certo. Beleza. Então tem esse estudo aí. Então é que nem Chico. Chico, na sua infância, se você assistir a vida de Chico, né? Você tem lá. Chico Xavier. O padre pediu para ele pegar um paralelepípedo e fazer a procissão com o paralelepípedo na cabeça. Imagina uma criança lá, né, de 8 anos, aí, com aquele negócio fazendo
Chico, você tá... E ele via a mãe, né? A mãe dele, parada, a mãe dele já tinha desencarnado. Meu filho, aguenta, tal. Então é uma sequência, né? E Chico aí é um grande espírito, né? É maravilhoso. E só pegando o gancho que ele comentou quando ele citou o exemplo do vidente, né? Que ele vê o espírito assim como um ser encarnado, vivo, né? Por que muita gente não vê? Porque a maioria das pessoas não tem a vidência. Então ela vê o espírito perfeito, como se fosse uma pessoa viva. Aí as pessoas retratam por aí que o espírito é uma fumacinha, assim como ele falou, né? E na verdade, o que acontece dessa fumacinha nada mais é do que ectoplasma, que o médium ele doa para que materialize alguma coisa. Essa fumacinha é um ectoplasma de algum médium que ele doa naquele momento para materializar alguma coisa. Inconscientemente a gente pode fazer isso. Não é só quando a gente quer. Até tem casa aí abandonada aqui, ou casa com um morador, e começa a pegar fogo aqui, o negócio começa a voar para lá, pedra, agora não sei o que, é o próprio encarnado que tem que faz a sua doação de ectoplasma para o outro, o espírito, aí ele começa a fazer. Sem essa doação, sim, essa energia, aquela energia que eu falei para você, né? A gente tem. Sem essa energia, o outro lado não consegue. Por isso é questão da você não comer carne no dia do trabalho, e não beber e tal. Porque você doa essa energia. Cara, me diz uma coisa. É meio assustador a gente pensar que a gente tá aqui, mas em volta da gente tá cheio, tá ligado? É um pouquinho assustador isso e tudo mais. Eu quero perguntar para o Aragão. Aragão, tu vê? Tu vê ou não vê? Eu sinto. Tu sente? E, cara, como que é o sentimento? Tipo, se a gente tá rodeado, tá ligado? A gente tá rodeado, então tu deve estar sentindo sentimentos diferentes o tempo inteiro, tá ligado? Então, aí é a coisa sutil que eu falei para você, né? Na verdade, o meu espírito não está dentro de mim, tá? Eu sou o espírito. Eu sou espírito. Eu não fico dentro do meu corpo, em primeiro lugar, certo? Você não habita dentro do corpo, não tem como. Está lá a física, né? Um corpo no... Então, está ali da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E é verdade. Aí, espiritismo e física andando lado a lado. Não tem. Se a física falar não, o espírito fala também não. Entendeu? É lado a lado. Não tem como um na frente e outro atrás. Então, eu sinto. Então, às vezes, eu sinto a presença da minha esposa, que desencarnou. Casei com a Helena, que você lembra, né? Eu lembro. Estava lá no Maranhão. Então, a questão é assim. Quando a pessoa desencarna, você só consegue saber se é ela se ela tiver aparecer para você naquele corpo. Se não aparecer naquele corpo, você, não te conheço. Aquele que sabe, convivi 25 anos com a minha companheira, está do outro lado da vida, a dona Edna. Eu sei a presença dela, porque eu sinto a presença. A vibração dela eu sinto. Eu sei que é ela, ou eu sei que não é ela. Porque a gente conviveu junto. É que nem um filho. A mãe conhece o filho, tal, nasce, tal. Ela sabe a vibração que aquela criança, aquele espírito emite. Então, tem muita gente que só acredita vendo o corpo, aquele corpo lá, tá? Eu tenho que aparecer da mesma forma do meu filho. Senão, não vai saber que é eu. São Tomé, né? São Tomé. Aí, o pretinho, pai. Aí, meu pai. Se eu não aparecer porque o espírito ele pode transformar, tá? Eu posso vir como criança, como velho, plasmar isso, né? Eu plasmo a minha fisionomia para aquilo. Tem um filme, Amor além da vida? Além Amor da Vida? Amor além da vida. Além Amor da Vida, não é isso? Não, Amor além da vida. Isso. Com o Robin Williams, né? Isso. Aí os filhos dele morrem num acidente de carro, né? Que vão para a escola lá, vem. E quando ele desencarna, né? Ele desencarna no túnel, lá, parece que vai visitar. A esposa já está meio perturbada, porque já teve a perda dos filhos, né? Ele desencarna e vai do outro lado da vida e encontra um negro. Não sei se o negro começa a falar com ele e tal, isso aqui, vem para cá, e era o filho dele. Era o filho dele. Aí ele vai em busca da esposa, porque a esposa, quando ele desencarna,
ela fica totalmente desencrada e comete suicídio. Saiu? Caiu? Caiu. Não. Pode continuar falando, esse cara. Aí comete suicídio, né? Aí ele vai em busca de salvar a esposa, né? O espírito e tal. Aí ele encontra com uma japonesa. Essa japonesa era a filha dele. Entendeu? Então, ele não reconhece aquela menina como filha e nem aquele negro como filho. Mas os dois se transformaram, o ectoplasma, mudaram a sua fisionomia. Plasmaram isso, né? Isso acontece muito quando a gente não está sintonizado, entendeu? A gente não reconhece, a gente não... Então, ele estava tanto naquela fixação de buscar a esposa, que ele não se ligou aos fatos que circundava ele, que o filho se fazia presente na figura de um negro e a filha de uma japonesa, ou uma chinesa, não sei. Então, assim, isso acontece muito também, né? Com a gente. No caso, ele sente. Eu não sinto, eu não vejo, eu não escuto, não nada, né? Eu sou da turma do nada. Não... Às vezes, eu sinto assim, uma percepção, alguma coisa assim na minha cabeça, né? Mas, assim, é muito pouco, perto de, assim, de dizer assim, eu sou médium. Eu tenho a mediunidade de percepção. Às vezes eu percebo alguma coisa, mas não é assim às toda vezes, hora. Às vezes, dor de cabeça, chega lá. É o irmãozinho que passa. Porque o espírito, ele passa para o médium toda a sua influenciação. Ele está sentindo dor, está com dor de cabeça, está com aquela dor no peito, que infartou. Ele passa para o médium. Então, por isso que é uma questão aí muito séria, né? Porque ele passa a influenciação. Às vezes eu fico tossindo, a tosse não é minha. É ele que está passando. Ele está engasgado e passa essa sensação para mim. Nossa. Às vezes eu fico irritado, vontade de pegar o Mário no pescoço, matar o Mário, mas não é coisa minha. Aí o espírito passa para mim e eu tenho aquela vontade, assim. Só que aí, como estudo, você tem esse equilíbrio, sabe que essas sensações não me pertencem. Isso não me pertence, corpo. Né? A gente tem essa brinca com isso aí. Então, eu tenho que saber equilibrar isso, né? Opa, eu estou com raiva? Por quê? Raiva? Por quê? Não estou com nada para acontecer para ficar com raiva. Mas eu estou com raiva. Então, e o sensitivo tem isso. Você entendeu? Então, aí eu sinto que eu estou com uma dor na cabeça, assim, pressionando. Começou assim, eu cheguei na casa espírita, também não sentia nada, que não é o que está falando aqui. Cheguei na casa espírita, e eu era da Umbanda, né? Era umbandista, mas eu não desenvolvi na Umbanda. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, sempre foram. E eu sempre queria desenvolver, lá receber o caboclo, o preto velho, né? E, pela cor, né? A gente já tem um pé na senzala, né? Muito orgulho. Então, assim, eu queria desenvolver isso, mas eu não conseguia, não tinha essa desenvoltura no centro de Umbanda, né? Eu muito meu orgulho de ter nascido na Umbanda. Com 6 anos de idade, eu estava com o pezinho lá, né? Já bati um tamborzinho, né? Bati um tambor, com muito orgulho. Então, assim, aí eu, depois que eu entrei na Polícia Militar, não tinha mais como trabalhar na terra de Umbanda, aí veio o conhecimento da doutrina espírita. Aí que eu fui me encontrar. E, na verdade, não era para trabalhar na Umbanda, era trabalhar no espiritismo. Tanto que eu cheguei na casa espírita a primeira vez, cara, seja bem-vindo. Estava esperando você há muito tempo. Mas isso foi um choque também, né? A emoção. Né? Nossa, você não imagina o coração a mil, né? Se você não conhecer ninguém, você não tem conhecimento com ninguém, só porque eu cheguei a ver lá a casa espírita, luz no caminho. Né? Entrei só para conhecer, o pessoal já está esperando, senta aí, que eu estou te esperando há muito tempo, senta aí. Então aí começou a trabalhar. E eu não tinha nada, não área. Aí quando eu comecei a fazer o estudo da doutrina espírita, a escola de aprendiz do Evangelho, que são 3 anos de escola, né? É muito importante para aquele que quer fazer o trabalho na casa espírita. Uma grande oportunidade para o cidadão crescer e conhecer o que é espiritismo, de Kardec, né? Nos proporcionou. E aí vim, né? Trabalhando, fazendo o estudo, aí começou aquela pressão na cabeça. Tem alguma coisa acontecendo comigo. A situação foi, né?
foi aumentando, aumentando, aí eu vi, ó, não, sou sensitivo. Então, eu sinto a presença de alguém. Cara, eu tenho duas perguntas. Primeiramente, uma para os dois e a outra sobre o Aragão. Aragão, você foi policial, né? Você falou que foi policial. Como é que era a influência do espiritismo quando você era policial? Por conta que eu imagino que, assim, se você já se envolveu em tiroteio, alguma coisa do tipo, como que era para você a presença do espiritismo nisso? Deveria ter sido muito forte, né, mano? Por conta que, tipo, você tá vendo ali uma pessoa que acabou de morrer na sua frente, tá ligado? Já que você se envolveu com tiroteio e tudo mais. Então, como é que foi? Como é que é a presença de espiritismo com alguém que acabou de morrer? Entende? Você consegue me dizer como é que é isso ou você nunca viu alguém morrendo? Não, na verdade, assim, quando eu ingressei na corporação, eu, no segundo ano de soldado, né, eu tive a experiência interessante que isso aí foi... nossa, eu vou tentar explicar como que foi a coisa. Eu fui designado fiz a escola de soldado e formação, e aí a gente teve um estágio, eu estagiei na cidade de Taubaté e fui destacado. Quando você termina o estágio, você vai destacar uma cidade que você vai trabalhar, né, na região. Eu fui ali trabalhar na cidade de São Luís, Paraitinga, que eu não conhecia. Eu sou de Guaratinguetá, nasci de Guaratinguetá. Aí eu fui destacado lá em São Luís, Paraitinga, e aí comecei o trabalho ali. Tenho muita amizade ali, naquela cidade querida. E eu tenho uma amizade com uma pessoa lá que já faz 40 anos que a gente se conhece. Eu conheço ela antes da minha esposa. E a gente tem amizade até hoje. Hoje mesmo a gente se falou e tal. E dessa cidade, porque aí a cidade cidade pequena, você como policial, eu novinho, né? Chegamos ali e tal. O pessoal vai em São Luís Paraitinga. São Luís Paraitinga. E uma bela de uma noite, lá são 3 por turno, são 3 policiais por turno, e um tinha que resolver um problema em Taubaté, e ele foi, aí ficou eu e mais outro policial, né? Aí, uma certa hora da noite, por volta das 18 horas, eu estava sozinho, o outro polícia foi para a casa dele jantar, e eu, como era de Guaratinguetá, trazia marmita mesmo. E esquentei na base da TPM lá. E aí, deu uns 5 minutos, eu sentei na poltrona, tinha acabado de jantar. Mas, e se eu fui embora hoje? Será que eu resolvi todas as minhas questões na vida? Eu era solteiro ainda, não tinha casado. Será que eu vou resolver todas as questões minhas? Se eu ir embora hoje, eu vou morrer mesmo, né? Senti essa vontade de falar e falei. Nisso o telefone toca. Eu tenho polícia militar, soldado Aragão e tal. Ô, Aragão, é o soldado tal, ó, tá tendo uma briga, tá tendo uma discussão na casa paroquial. Tarcísio, acho que não é mais vivo aí. E a faxineira falou que acho que ele está embriagado, o rapaz está embriagado, ele está brigando com o padre. Justamente pegamos a viatura, aí o rapaz chegou, o outro polícia chegou, que é mais antigo, né? Eu era bem recrutinho. E aí chegamos lá. O polícia foi para o outro lado, né? Que bateu na porta. Ninguém atendeu, ele foi para o outro lado e eu fiquei. Nisso, o cara, eu vi o padre correndo. Eu vi o padre correndo e o polícia correndo atrás. Com a arma na mão. Nisso, eu vou para a outra parte da casa, na rua, né? Aí eu abro, o cara já vem o revólver na minha cabeça. Só que eu era mais liso, mais fininho. Me escondi atrás do motor da viatura. E aí começou o tiroteio. Eu, na verdade, eu já tinha saído da aeronáutica. Eu falei, deixa eu... Calma. Né? Primeira coisa, se abrigar. Aí você vai manter a calma. Se você se agitar ou tentar, não vai adiantar nada, você vai entrar em conflito. E aí eu conversei, dialoguei com ele. Olha, fulano, isso, você está cercado. Você está cercado. Cercado. Foi dois. E aí, como era novinho na cidade, como era cheio de casarão lá, tinha um cidadão atrás lá gritando assim,
ô, neguinho, ele tá carregando a arma, não sei o quê. Então, me ajudando, né? Que o polícia, o outro amigo, estava do outro lado, né? Ele não estava me vendo. E eu também não dava vendo nem ele, padre. Ele gritava, você tá bem? Tô bem, sim. Né? Toma, tiro. Um para lá, um para cá. Tal. Então, eu consegui ter um diálogo com ele, conversou e tal. E ele pulou pro vizinho e na verdade, eu estou aqui, né? E ele teve que ir embora. Na verdade, eu não fiz o ato, né? No tanto que ele pulou a casa do vizinho, eu estava na parede, no muro alto lá, ele subiu e estava em cima de mim. Ele pegou a arma e ia disparar. Quando ele ia disparar, veio um tiro, não sei de onde, não quero saber também, acertou o projetil na testa e saiu na nuca. Aí ele caiu. Nisso eu fui lá, consegui abrir o portão, ele estava lá. Aí veio o Parque da Assis, deu a instrução para ele e veio me agradecer. Isso era esse mês, né? Esse mês de junho, né? A mês da festa do Divino, lá em São Luís, Paraitinga. Foi nessa data. Olha, eu estou falando com você na data certinha, né? No mês certo dos fatos. Então, o cidadão foi, desencarnou. Ele já tinha feito assalto em Ubatuba, tinha um rapaz que matou uma criança lá no assalto e depois subiu para fazer o assalto porque o padre tinha acabado a festa e ele queria o dinheiro. E é uma montanha bem grande de grana, né? Então, aí ele veio a desencarnar. Foi o único tiroteio que eu tive na vida. E eu não, na verdade, não fui eu que tirei a vida dele, nem quero saber quem tirou. Eu sei que eu estou aqui. Eu tenho uma missão a fazer, né? Ah, mano, claro. Mano, é muita coincidência você tá falando comigo justo no dia dos fatos que aconteceram. Exatamente, nesse mês. Mário, cara, você como uma pessoa que não é médico, tá ligado? Você como uma pessoa que não é médico. Qual é a sua visão da morte, tá ligado? Qual é a visão que você tem da morte, no geral? Qual é a visão que você tem? Só para falar, ele é médico sim, só que ele tá só mais de Miguel, mas ele é assim. A minha visão da morte? Olha, a doutrina ela me ensinou que não existe morte. A morte nada mais é do que a passagem, né, do plano físico para a volta do plano espiritual. Aí, se alguém me perguntasse, mas você não tem medo da morte? Eu falo, claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Né? Porque eu acho que eu ainda tenho muito que fazer por aqui. Eu não quero perder o corpinho. Eu tenho muito que fazer, eu tenho muito que aprender ainda, eu tenho muito que ajudar. Né? E eu acho que, né, no meu entendimento, de acordo com aquilo que eu aprendi dentro da doutrina espírita, é que a morte nada mais é do que a passagem para o outro plano, né? Que é onde a gente volta, né? Porque a gente estava lá e aí a gente combinou lá com um plano espiritual para vir para cá, para aprender certas coisas, ajudar outras pessoas, né? E a nossa encarnação é isso, é um aprendizado em que você tem que colocar em prática aquilo que você aprende. E a gente tem aí uma cartilha em mãos, chamada Evangelho de Jesus, onde a gente aprende, dentro do Evangelho de Jesus, a colocar em prática aquilo que ele passou por aqui ensinando há mais de 2000 anos. E a morte nada mais é para mim isso aí. E, na verdade, o que morre é o corpo. É o corpo. Nós somos Highlander, fala, né? Highlander. Só que o Highlander do filme, ele tem um corpo. Ele tem um corpo, né? Aí se ele perder a cabeça, ele cava tudo. Não posso, não. Aí você pega o corpo dele, você continua vivo. O Highlander do filme tem corpão, tá ligado? A gente... Quem me dera. O cara nunca envelhece, né? Aliás, mano, falando nisso, assim, a gente sabe que a gente é rodeado por espíritos e tudo mais, só que, tipo, eles nunca somem, não tem uma data limite para sumir. Sei lá, daqui a 1000 anos tudo some, sabe? Tipo assim. Ou, tipo, os caras não vivem 1 bilhão de anos. A gente tem aqui Homem das Cavernas, vivo até hoje em dia, como é que funciona isso? Na verdade, você passou por isso, né? Mano, todos nós passamos, né? Mano, eu queria muito saber o que eu era.
Melhor não, Melhor não, né? Então, mas nesse caso que a gente está rodeado de espíritos, mas aí vai depender muito do que a gente está fazendo para estar bem acompanhados, espiritualmente falando. Por exemplo, nós espíritas temos aí um hábito de praticar o evangelho no lar. O que é isso? Então, nós temos o evangelho segundo o espiritismo, em que a gente abre aleatoriamente, faz uma prece, um Pai Nosso, abre o evangelho, lê um trecho e procura entender o que aquilo quer dizer. Né? Então, assim, o evangelho no lar nada mais é do que o estudo. E aos poucos a gente vai estudando o evangelho. E aí, a gente praticando isso, nós vamos mudando a nossa sintonia, o nosso pensamento, para coisas boas. Quando a gente pensa em coisas boas, a gente atrai espíritos bons. Quando as pessoas que pensam coisas negativas, ela é atraída por aquele tipo de espírito. Então, quando a gente está rodeado de espíritos, vai depender muito do tipo de atitude que a gente tem. Atitude, pensamento, e isso tudo envolve as nossas companhias espirituais. Então, se a pessoa ela só é negativa, ela faz mal para as pessoas, inveja, ou rouba, ou pratica algum tipo, sim, absurdo, negativo falando, a companhia espiritual dela não pode ser outra, né, que não sejam espíritos que estejam no mesmo padrão vibratório dele. Não que ela não tenha um anjo de guarda, um mentor de luz do lado. Exato. Ninguém aqui está sozinho. Todos nós temos. Mas você tem a opção de escolher quem você leva para a cama. Né? Então, todos nós temos um anjo de guarda, todos nós temos os nossos mentores. Só que, a partir do momento que eu começo a vibrar negativamente, eles se afastam da gente. Eles estão ali. Mas porque aí entra o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que você quer. Só que você vai responder por aquilo que você fizer. Então, tem aquele ditado: você vai colher aquilo que você plantou. Né? Então, assim, os anjos de guarda estão ali. Só que eles te dão abertura para você fazer aquilo que você quer. E a gente tem, né, esse livre-arbítrio de fazer o bem. A gente pratica o bem. Né? Obviamente, nós não somos santos. Nós temos os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas. Né? Mas a gente já tem o entendimento de buscar melhorar. Né? E muitas pessoas acham que só porque a situação que ela nasceu, por exemplo, nasceu lá né, pobre, então ela acha que a vida é miserável, e não sei o quê. Se ela continuar mantendo esse tipo de pensamento, né, infelizmente, ela não vai se ajudar. Então, o interessante é a gente mudar o nosso pensamento também, independente da situação que a gente esteja passando. Né? Então, eu hoje não estou bem. Hoje, financeiramente, eu estou quebrado. Mas, se eu continuar vibrando nisso também, os espíritos que me cercam, eles vão continuar fazendo com que eu pense cada vez mais que eu estou quebrado, e aí eu nunca vou me reerguer. Então, assim, o espiritismo também, ele trabalha, como o Aragão falou, da ciência. A física quântica, ela nos ensina isso também, trabalha junto com o ensinamento de Jesus. Porque a física quântica, ela fala, se você vibra uma coisa, você vai ter ela. Não importa se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. O universo vai te dar aquilo. Então, quando as pessoas falam assim, mas eu vivo na dívida. Na dívida. Eu trabalho e nunca tenho dinheiro. Eu trabalho e nunca tenho dinheiro. Ela vai continuar trabalhando e vai continuar sem dinheiro. Porque a partir do momento em que ela vibra isso, ela vai ter isso para ela. Exatamente. Pensamento tem poder, hein? A lei da atração, né? A famosa. Exatamente. Cara, e aliás, se vocês não quiserem responder, tá? Não responder uma pergunta muito bizarra, então não responder. É o seguinte, tem um tipo de espírito que eu já vi assim em vídeo e tudo mais, a galera falando, mas eu acho que quase ninguém fala sobre isso, se não existe, me corrijam, são os espíritos sexuais. Não sei se vocês já ouviram falar e tudo mais. Então, como é que funciona isso? Tipo... Seguinte, o seu quarto, o seu quarto é isolado. Sim. Isolado. Você tem a sua esposa, se você mantém um certo equilíbrio, ninguém invade isso.
Quando você é desequilibrado em pensamento, que ele acabou de falar, você abre um campo, aí eles vão... É tal do vampirismo. É o vampirismo, ele pega energia. O vampirismo de energia. O vampirismo de energia. Não é que nem o filme do vampiro. Não é energia, é energia. Quando você abre esse caminho bem promíscuo, você abre o seu quarto para isso. Aí eles adentram o seu quarto porque você permitiu. Você é promíscuo. Quer dizer, a questão, você não tem o equilíbrio assim. Promíscuo, você já tem a esposa e desequilibrado, só pensa nisso, tal. Você abre, então você chama. Não é que ele entra porque ele quer, é que eu, desequilibrado, chamo. Quer ver um exemplo, Lourenço? Por exemplo, na sua casa física. Sim. Você deixa a porta aberta para qualquer um entrar? Não. Exatamente isso. A nossa casa mental é assim que funciona. Isso. Quando eu penso em coisas boas, eu permito que espíritos bons me auxiliem no pensamento e tudo mais. Quando eu vivo desequilibrado, como o Aragão falou, que eu só penso em sexo, que eu só penso em droga, que eu só penso nisso, aquelas coisas mais de vibrações mais baixas, os espíritos, eles têm essa autorização para entrar na minha casa mental e eles não podem me obrigar a fazer nada. Eu faço isso porque eu quero. Então, eles dão esses palpites aqui na minha mente. Vamos lá, vamos ver um filme pornô agora, ou vamos na boate né, onde as meninas fazem lá. Então, assim, eles me sugerem e eu faço aquilo se eu quiser. Se eu tiver desequilibrado, eu vou fazer. E esses espíritos que você citou, né, os sexuais, eles nada mais são do que? Eles fazem isso porque eles necessitam ainda. Porque eram pessoas que tinham esses vícios, assim como o fumante, assim como o alcoólatra, assim como o drogado. E tem aquele que come demais. Exato. Então, eles têm essa necessidade do físico, da coisa, né? Então, assim, por isso que existem o espírito sexual, o espírito fumante, o alcoólatra, o drogado, entre outros tipos. Né? E sou eu, né? Na verdade, sou eu. Eu sem a carne. Só isso. Só isso. É eu sem a carne. Então, não existe diabo. Diabo nunca existiu, nunca vai existir. É uma figura de linguagem. É só uma figura de linguagem. E aí o espírito que quer te influenciar, se você vê, ele vai se com chifre, plasmar com chifre. O que tem a ver o chifre? Não tem nada. Se você for analisar, o boi lá tem o chifre, né? Aí tem a cabra, que tem o pé de cabra lá, que tem a cabra, né? O que tem a ver isso, né? Se você for analisar profundamente, são animais. E ele se transforma naquele animal. Aí você se aterroriza. Aí é isso que ele quer. Quando você... Impressionar. Você emite uma vibração de medo. Esse eu ganhei. Esse é meu. Aí ele continua. Tem uma passagem do Chico, se eu não me engano. O Chico estava já em sono, deitado. Aí vem uma figura, um chifre, né, cara de bode, não sei o que e tal. Aí o Chico acorda, olha para ele. Tudo bem, meu irmão? O que eu posso te ajudar? Ele fala assim, pô, eu te assustei? Não, meu irmão, eu sei que você não é isso. Aí ele, poxa vida, não consegui de novo. E vai embora. Então é assim, né? Então ele se transforma naquilo, com um dente grande e tal, só para impressionar. Se você se impressionar, ele te ganhou. Eu digo mais, Lourenço, através desse tipo de trabalho que os espíritos fazem, de plasmar uma imagem que não é deles, que surgiu, isso é uma opinião minha, eu não pesquisei nem nada, mas eu acredito que foi através disso que surgiu a imagem do diabo. Por exemplo, como a gente falou que tem muita gente que não sabe que é médium, que é vidente, por exemplo, então ela tá ali no momento em que ela viu aquela figura vermelha, com um chifre, com um rabo, com um tridente na mão, e aí ela descreveu essa figura como maligna para as pessoas. E isso espalhou, e os espíritos foram aproveitando dessa situação e plasmando essa imagem como o diabo. Então, assim, através do estudo, da doutrina, a gente sabe que o diabo não existe. É um espírito que ele não é bom, que ele foi uma pessoa ruim aqui, quando encarnada, e aí ele aproveita disso aí para impressionar as pessoas. Ele sabe que está desencarnado, ele sabe que é um espírito, ele pode fazer essa transformação,
aí ele vai ganhar. E aí espalhou essa imagem do É. diabo que é vermelho, que tem chifre, tem rabo, usa tridente, tem fogo, e não tem nada disso, né? A gente respeita as pessoas que acreditam nesse dogma, mas, infelizmente, lamento informar, mas isso não é verdadeiro. É aqui na questão do céu e inferno. O céu não existe, o inferno também não. Geograficamente falando, não existe. Não, geograficamente, espaço físico. Tá? Porque o pessoal fala assim, eu quero ir para o céu. Eu quero ir pro céu. Eu quero descansar. Meu, não existe isso. Depois que a gente desencarna, a gente vai trabalhar mais ainda. Muito mais. Quer dizer, o céu, vou explicar o que é o céu. Agora estou no céu. Estou no céu. Comecei uma conversa amorosa com meu irmão aqui. E esse momento é o céu para mim. É mental. É a paz, é o estado de espírito. Isso é o céu. Isso é o estar no céu. Quando eu estou nervoso, raivoso, quero matar, não sei o que, eu estou no inferno. É inferno mental. Então, na verdade, o que existe é o inferno mental. Quando eu desencarno com raiva, que eu fui me mataram, assassinaram, queimaram, não sei o quê, aí eu estou revoltado. Eu vou atrás do meu algoz. Isso é estar no inferno. Isso é inferno. Você pode ser ateu, não acreditar em Deus, mas se você está com paz de espírito, você está no céu. Então, tem que entender isso aí. É estar mentalmente, não fisicamente. Eu concordo totalmente, cara. Eu concordo totalmente com isso. Por conta que quando você tá naquele momento onde você tá relaxando, tá ligado? Relaxante e tudo mais, cara, você tá no céu, tá ligado? Por conta que hoje em dia é muito difícil tu relaxar, tá ligado? É muito difícil por conta que o tempo inteiro tá com muito som. O tempo inteiro tá com poluição sonora e tal. Assim, mano, você tá em um momento onde não tá nada. Você não tá fazendo nada, entende? Você não tá ansioso, você não tá pensando em nada. Aí você tá no Nirvana, tá ligado? Isso, exatamente. É nesse momento, é o momento de paz interior. Aí tu tá no Nirvana. E, cara... Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu ia perguntar para vocês. Essa parada lá de reencarnação, né, que a gente tinha falado e tal, de vidas passadas e tal, como é que funciona? Tipo, como que funciona? Tem aquela coisa de, tipo, se você foi bem nessa vida, você vai ser isso. Se você foi mal, você vai ser isso daqui. Tem essa parada, como é que funciona? Tipo assim, os pesos, tá ligado? Não é via de regra. Não. Na verdade, Deus é justo. Aí vão entrar naquela questão do semear. Você semeou, você vai colher. Nada mais justo de você colher aquilo que semeou. Então, as encarnações são, né, vamos colocar nesse patamar. Né? Então, na verdade, a família que eu tenho hoje, a esposa, os filhos, são dívidas passadas, que eu semeei lá, eu prejudiquei, eu encaminhei para o outro lado, de encaminhar certinho. Então, na verdade, a família hoje é um reajuste. Deus é justo. Então, assim, quando você ama, você liberta. Amor liberta. Só que as pessoas acham que amor é posse. Você é meu e acabou. Não funciona. Não é meu filho, não é minha esposa, nem esse corpo é meu. Eu estou. Hoje, nesse instante, eu estou Carlos Henrique Aragão. Mas não sou. Só estou. É temporário isso. Então, eu tenho filha e filho, que não são meus. Estão filhos. Porque, geralmente, são aqueles que eu tive atrito. Hoje, com Deus amoroso, muito amoroso, e o pessoal acha que ele castiga. Não castiga. Na verdade, ele faz aquele núcleo familiar para você amar. Ontem eu odiei a minha filha, hoje estou amando a minha filha, né? O meu, você tem que tirar isso. Né? Mas isso aí é da coisa espírita aí que você vai aprendendo. Então, assim, hoje eu estou com filho porque eu gosto no passado. Então, a família, para reestruturar, para você amar. Quando eu amo, eu liberto. Quando eu odeio, então todo aquele que eu odeio agora vai ser um membro da minha família para poder amar. Isso é amor do pai. E tem, assim, muitos casos, né, de que, no caso, assim, de espíritos bem difíceis, né, de vidas passadas, por exemplo, vou dar um exemplo de guerra. Por exemplo, um comandante
que mandou matar muita gente. Né? Então, assim, ele precisa reencarnar para cumprir isso aí. E, normalmente, ele reencarna no meio daquelas pessoas que, de certa forma, ele prejudicou. Se não diretamente, indiretamente. Né? Então, assim, às vezes, o espírito no plano espiritual, ele procura uma família que ele prejudicou para ele reencarnar como filho. E assim, devido ao tanto de sofrimento que ele causou naquelas pessoas, alguns espíritos não querem. Então, alguns, assim, com um coração muito bom, aceitam. E aí tem a dificuldade que o filho é rebelde, que o filho não consegue, entendeu? Então, tem muitos casos, assim, da reencarnação. Então, nem sempre, e tem outro detalhe também, que a pessoa, quando ela nasce com problemas físicos, nossa, ele nasceu sem uma mão. Então em outra vida ele cortou a mão lá, que nem aquela lei lá do mundo árabe, né? Digamos assim, né? Lá daquela região. Lá eles cortam a mão se você roubar, não sei o quê. E não é assim que funciona, né? Tudo tem um propósito. Né? Os autistas têm um propósito. Eles não nascem autistas porque eles querem. Eles nascem porque é uma necessidade. Então, assim, assim. E nem, como eu disse, não é via de regra. Tá? Cada encarnação ela tem uma característica diferente das outras. Mas assim, pincelando, é mais ou menos isso. Tudo que você tem, tudo que você passa, você merece. Cara, nada é injusto. Cara, a gente já está chegando aqui a quase 10 horas, então vou fazer duas últimas perguntas. A segunda pergunta que eu vou fazer vai ser para os dois, tá? Para os dois responderem individualmente. Mas a pergunta que eu tenho para fazer agora é como que funciona essa coisa dos espíritos malvados, tá ligado? Tipo, essa coisa de sugar e tudo mais. Uma pessoa normal que morre, ela pode virar uma pessoa sugadora? Ela pode ser uma pessoa vampira, alguma coisa do tipo? Ou não? Pode, desde que ela seja uma pessoa ruim aqui. Uma pessoa boa, ela não regride. Né? Então, assim, a gente não regride, a gente não anda para trás. Ou a gente estagna, ou a gente evolui. Regressar, a gente não regressa. Então, assim, a pessoa que ela vampiriza é uma pessoa que ela já pratica o mal, como encarnada. E aí, quando desencarna, ela já está envolvida, porque os espíritos que estão acompanhando ela quando encarnada são aqueles lá. E aí, quando a pessoa desencarna, eles levam ela para o bando delas. Então, assim, aí só com a intervenção divina, através de alguns trabalhos, né, que nem um exemplo nosso, que a gente consegue resgatar um ou outro. Né? A gente ajuda com o nosso ectoplasma, com a nossa energia, né, o trabalho dos espíritos de luz. Então, assim, uma pessoa boa, ela jamais vai vampirizar alguém. Cara, e me diz uma coisa, agora a última pergunta que eu tenho para fazer para vocês, eu acho que eu não fiz para vocês na última vez, eu acho que é por conta que eu ainda não tinha criado essa pergunta para eu fazer para vocês, então vamos lá. Primeiro eu vou falar para o Aragão responder, já que o Maria respondeu essa pergunta. Aragão, quando você olha a sua vida inteira, qual é a visão que você tem dela? Depois eu quero que o Maria responda. Qual é a visão que você tem da sua vida? Então, alguns meses, daqui a dia 2 de julho, eu vou fazer 62, né? Sim. Esse corpite aqui vai fazer 62. Sexagenário. Sexagenário. Então, assim... Tá bom, mano, tá muito bem pra mim. Obrigado. Então, assim, vem assim... Apesar de velhinho, ele é abusado. Aí você vem lá com a vivência, né? O estudo também, né? Teve uma questão da minha vida que logo depois... Eu estava quase aposentando, aí veio o desencarne da companheira, né? Que, na verdade, eu ganhei na loteria com ela, né? E eu agora casei de novo e ganhei na loteria novamente, né? É tudo que a gente merece, que tem que trabalhar. Os filhos também, muito amorosos, né? A gente veio eu sou militar, família militar, meu pai militar. Então, a gente tem uma formação, assim, muito... assim, a gente fala rígida, não, porque necessita, né? Disciplinada, porque eu preciso disciplinar. Se eu não fosse disciplinado, com certeza eu estaria tá bom. bem desequilibrado, meu querido. Então, assim,
Tem muita gente que não gosta de militar, mas eu nasci no militarismo, então eu agradeço por ter passado por isso. Então a gente tem uma experiência, né? Hoje, nossa, eu não quero voltar, não. Eu estou muito bem hoje, tudo que tenho, a experiência. Estou fazendo muitos amigos, né? Porque você é militar, você está na caserna, você tem aquele padrão, mas você já tem que pensar quando você sair. Eu saí, tá aí, né? Hoje, vida civil, mas a gente fez muitos amigos. É isso que é interessante, não fazer inimizade. Não é porque você é militar que você, né, você faz só um padrão de vida, não. Tem muitos amigos, né, que ficam só naquilo e quando sai entra em depressão, né, porque ele já está acostumado com aquilo, né, com as regras, não. Eu já vim quando estava próximo a aposentar, que nem no caso da minha companheira desencarnou, a gente com os filhos, né, já estava meio crescido, foi muito bom nesse caso, né. Então me ajudou bastante esse período, né, de viuvez, que não é fácil. Só quem passa vai entender. E o espiritismo foi muito bom. Tem uma amiga chamada, uma amiga que eu estava fazendo, na época eu estava, né, fazendo curso de aprendiz, né, do Evangelho, e ela sempre fala, Aragão, não para de estudar, continue que isso vai ser muito bom para o seu futuro, né? Porque você fica bem desencarnado. Se você falar, porque o espiritismo estava começando a entrar na minha vida. E aí, assim, a esposa desencarnou, e aí você não leva em desequilíbrio nesse caso. Quando você não tem esse conhecimento, nossa, você quer tirar a vida, aí você esquece dos filhos, e aí você acha que vai encontrar a esposa do outro lado da vida, e não é nada disso. Mas isso, só, desculpa, mas isso não quer dizer, Lorenzo, que não é porque a gente é espírita que a gente não sofre com o desencarne de um parente. Não sofre. É, que a gente sofre menos, né? Pelo entendimento que a gente tem. Você não entra em parafuso. Mas sofre, né, mano? Acho que é bem impossível não sofrer só tendo. Sim, porque você é 25 anos. É que a gente não entra em desespero. Isso, né? E a gente já sabe que ela só perdeu o corpo, né? E o espírito está permanente ali. E com o tempo, depois eu tive um presente de Deus mesmo, aí também é merecimento. Ela deu comunicação. Ela falou, né? Foi no ano de 2016, foi no dia 25 de dezembro, né? E durante um trabalho que a gente realizou, Lourenço, ela também se apresentou. Ela se apresentou então, assim, também. Foi desculpa aí a emoção. Não, tranquilo, pô, tranquilo. Se emociona quando você quiser, tá bom? É o seu momento. Ele estava fazendo um trabalho na casa de uma das filhas dele, né? E aí no final da comunicação ela se apresentou, entendeu? E foi muito bacana, foi emocionante. E só tô dando um tempo para ele respirar aqui, entendeu? Mas assim, a gente não é que a gente não sofre, a gente sofre sim, a gente sente. Mas, como eu disse, a gente não entra em desespero, a gente não quer tirar a vida, a gente não quer pular na frente de um trem, né? Mesmo porque isso me lembra até uma piadinha sem graça, mas que a pessoa ela estava no cemitério lá, que o marido tinha morrido, né? E ela na beira do buraco lá, me leva junto com você, me leva junto com você. Aí, de repente, ela pisou em falso, caiu dentro do buraco, e ela virou para cima e olhou para mim, me tira daqui, pelo amor de Deus! Na hora, né, que o calo aperta, a gente sai correndo. Então, foi muito emocionante. Isso aí foi um presente que eu recebi no dia 25 de dezembro, né? Então, ela falou, né? Lógico que a gente tem aquele diálogo que eu estou tendo com você, assim. Mas ela pôde falar, porque eu não escuto, né? Eu só a gente só pensa, né? E não pensa no outro. Mas eu tive a oportunidade dela falar, que ela estava bem, está sendo encaminhada, estudando, do outro lado da vida. Mandou um abraço para os filhos, né? Então, isso aí foi muito gratificante. Então, a doutrina já nos proporciona isso, né? E nossa, você não imagina a emoção. Imagina, pô, mano. Mano, tudo de bom pra ela, mano. Que Deus a tenha, velho. Ela tá na luz, com certeza. E Mário, o que você pensa sobre a sua vida? Qual é a sua visão? Lorenzo, a minha visão, ela se resume a antes e depois do espiritismo. E antes de eu conhecer a doutrina, eu era assim, um cara totalmente largado no mundo. Sem medo
de falar mesmo, porque eu era uma pessoa assim, totalmente assim, largado, literalmente largado. Não tinha responsabilidade, não, sabe? Não queria nada com nada. E aí, quando eu conheci a doutrina espírita, e não foi, porque a gente diz o seguinte na doutrina, né? As pessoas vão procurar um centro espírita na dor ou no amor. Na dor é quando precisa estar passando por um aperto emocional, financeiro, sei lá. Na dor. E no amor, quando ela entende, quando ela já tem conhecimento, né? E eu não tinha conhecimento e não fui na dor. Eu fui por interesse. Eu fui por interesse. Que eu trabalhava com um colchão magnético e era caro. Eu vendia colchão magnético. Não vendia, né? Eu fiz umas 2, 3 vendas só. E aí um amigo meu falou assim, rapaz, vamos naquele centro espírita ali, ó. Lá tem muita gente bacana, né? Da grana. Eu falei, opa, vamos lá, né? Aí você começa a frequentar lá, faz amizade com os bacanas lá e vende seu colchão. Eu falei, opa, armou. E fomos. Era uma segunda-feira, a gente foi. A gente chegou, luz assim meio que apagada, tá, um punhado de cadeira, a gente procurou, a gente se posicionou ali, sentou umas cadeiras ali. E aí começou uma palestra, o cara falando, nem lembro quem era, ele falou o quê também. E só sei que na hora do passe, porque depois da palestra tem o passe, que as pessoas vão para a câmara de passe, tomam um passe, depois tomam um copinho de água fluidificada e tudo mais. E aí eu perguntei para uma moça que estava na nossa frente, falei, moça, como é que funciona isso aqui? Aí ela falou assim, aqui, você tem cartão? Eu falei, cartão? Eu falei, é um cartãozinho que você passa no atendimento fraterno. Eu falei, não, nem sei o que é isso. Então, a hora que a pessoa vier perguntar para você, você fala que você não tem cartão. Eu falei, tá bom. Aí, um punhado de gente entrando numa câmera, depois saía, e entrava e saía, um rodízio, né? Aí chegou minha vez, ela, você tem cartão? Eu falei, não tem cartão. Eu e meu amigo. A gente foi, entrou, tomou o passe e saímos. E aí eu pensei, semana que vem eu volto, aí eu procuro fazer amizade, né? Resumindo a história, eu estou lá até hoje, no Espiritismo, larguei o colchão naquele mesmo mês. Então a espiritualidade, ela trabalha bastante as situações para que a gente entenda os sinais que são colocados na nossa frente. E eu entendi aquilo. E eu comecei a participar de estudo, eu comecei a entender, eu comecei a estudar, comecei a trabalhar como o trabalhador da casa mesmo, de aplicar passe, de ir no atendimento fraterno, atender as pessoas, sabe? Então, assim, pode falar. Não, eu falei que você ficou mais responsável daí, né? Exatamente. Aí eu me encontrei. Digamos assim que eu me encontrei, porque eu era largado antes, né? E de repente, né? E eu antes de conhecer o espiritismo, eu namorava minha esposa. Então assim, e ela foi assim um divisor de águas também, porque eu devo muito do que eu sou hoje a ela. Ela me ajudou muito, né? Ela me colocou nos eixos praticamente. Então, assim, hoje praticamente eu devo tudo que eu tenho para ela. Tudo não, em partes, uma boa parte, né? Eu devo a ela. Né? Então, assim, é uma pessoa que eu amo e que eu soube através de uma das médiuns do canal, do nosso grupo, que ela veio para me ajudar. Pô, que legal, mano. Né? Então, assim, eu acho que ela foi assim, sabe aqueles ferrorama? Não. Ferrorama era uns trenzinhos de brinquedo e tinha uns trilhos que a gente encaixava. Agora você sabe. Ela foi a linha férrea e eu era o trem que eu não sabia para onde ir. Desgovernado. Entendeu? Ai, que legal. Pô, então, assim, ela me ajudou bastante nisso aí, eu devo muito a ela. E a minha vida é isso, se divide em duas partes, antes e depois do espiritismo. E a questão muito importante que a gente tem que ligar não é só espiritismo, né? Catolicismo, evangélico, umbandista, né? Então, se você está nessa dominação, você tem que fazer com amor e carinho. Toda vez que você faz com amor e carinho, você está indo para o bem, né? Não precisa ser espírita. Exato. Você precisa só acreditar nesse Pai amoroso e pôr em prática o seu trabalho. É isso aí. Se dedicar ao máximo.
Mano, então é isso, cara. Eu adoro vocês dois. Esses dois sensacionais, cara. Muito obrigado por terem topado e eu espero que tenha valido de vocês. Aliás, divulguem onde vocês tiverem que divulgar para galera. A gente acaba por aqui. A gente só tem a agradecer, Lourenço. E da mesma forma que foi um prazer a primeira vez, hoje também está sendo. E que tenha uns mais à frente aí. Com certeza. Claro, é para vocês falarem suas redes sociais, tá? Daí a gente encerra. Na verdade, a nossa rede social é do canal, né? Que é no Instagram, é o Amantes de Assombracóis, porque não tem o cedilha nem o tio, né? Amantes de Assombracóis. E no YouTube, né? Mesmo nome, Amantes de Assombrações. Então, assim, o meu Facebook é particular, não vinculei o Instagram nele, que eu não quero misturar as coisas, né? Porque da última vez eu tinha vinculado, e aí no Facebook eu tenho a minha parte da família, uma coisa assim, mais pessoal, e o canal eu não quero misturar. Então, por isso que no Instagram é Amantes de Assombracóis, e o YouTube Amantes de Assombrações, que a gente aguarda lá. As pessoas lá dão um like, dão um joinha lá pra gente também, assistir os nossos vídeos e compartilhar também. Porque a gente já tem mais de 1000 horas vistas, mas a gente ainda não atingiu a monetização. Eu entendo como é que é, mano. É uma merda, né? Essa coisa de patrocinar. Mas a gente tem paciência, porque as coisas não acontecem por acaso. Uma hora chega. Sim, exatamente. Ah, legal. Tu não tem Instagram, Facebook, nem nada? O Facebook é Carlos Henrique Aragão, Aragão 2 vezes. Mas esse é o particular, né? É, metido. 2 Aragão. É 2 Aragão. Carlos Henrique Aragão, Aragão. Você me acha lá. Né? Sim, O Instagram eu não tenho. O Facebook já é demais para mim. Aí eu não saio do celular, pô. Então, beleza. Então, a gente vai acabando por aqui. O podcast de vocês vai estar disponível no domingo às 6h30. Então é isso. Muito obrigado por terem participado. E é isso. Tenha uma boa noite. Obrigado. Boa noite, paz e muita luz, meu irmão. Que Deus